fundamental para aquele dia. Não era para o outro dia, porque para o outro dia apodrecia, não prestava. E isso, para mim, fala tanto que Deus tem algo especial para nós todos os dias, em todo o tempo. O maná fresco de Deus existe para nós em todo o tempo. Como discípulos do Senhor, nós precisamos então nos alimentar desse maná todos os dias. Não é somente uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana, ou só nos cultos. Tem pessoas que são igual carro, realmente. Por exemplo, para vir para cá eu abasteci um carro, queria garantir que eu ia ter combustível para chegar aqui. Porém, se eu fosse até Cruz Alta, amém? Eu iria precisar, provavelmente, ali naquele tanque, eu pedi para o cara encher até a boca. Mas deve caber 50 litros mais ou menos. Com certeza eu ia precisar abastecer mais de uma vez para chegar lá. Tem pessoas que acham que igreja é posto de combustível, que vai no domingo, enche o tanque e sai fervoroso, cuspindo fogo, pisando no diabo e tal. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. A palavra do pastor foi tão boa, mas eu acho que não foi o suficiente essa semana. E aí continua na sexta, no sábado, no domingo já está assim, por favor, me leve para a igreja. Não está conseguindo chegar. Igual um carro sem gasolina, se você não abastecer ele constantemente, à medida que você usa ele. Queridos, nós precisamos nos abastecer de Deus o tempo todo, o dia todo, todos os dias, com frequência, comendo aquilo fresco que Deus tem. Tem pessoas que têm experiências na sua vida com Deus de anos atrás, de meses atrás, mas não de hoje. Parece um museuzão ambulante. Porque em 1930 Deus fez tal coisa naquele dia. Bom, mas hoje, me fala hoje. Olha, Deus está fazendo. O quê? Não, então, lá em 1931, Deus operou tanto na minha família. E assim, não tem algo novo que Deus está fazendo hoje. Não tem uma palavra rema de Deus, um revelar de Deus para o dia de hoje. Sabe, então, essa pergunta no discipulado, como está o seu tempo com Deus? Quer dizer assim, e aí, você está bem nutrido? Sabe, você está bem alimentado? Porque tem pessoas que são raquíticas espiritualmente. Vivem de domingo em domingo, ou como tem a célula, domingo, célula. E aí tem o discipulado. Então, no discipulado eu me abasteço também. E só que só vive disso. De alguém colocando combustível em você. E na verdade, existe o Espírito Santo que quer nos alimentar e dar combustível o tempo todo e todos os dias. Agora, para isso, precisa existir em nós o desejo de pegar. O maná está pronto. Está tudo. Deus já mandou. Tudo o que nós precisarmos. As codornizes, o que nós quisermos comer, Ele já mandou, a mesa está farta. Mas nós precisamos sair da nossa tenda, ou seja, da nossa zona de conforto e nos alimentar daquilo que Deus falou, liberou para as nossas vidas diariamente. Só que para isso nós precisamos ser organizados, nós precisamos dedicar tempo. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala o quê? Me ajudem, por favor. Mateus 6, 33 fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, é tão bom você poder trabalhar, diariamente, você sair para o seu trabalho, você cuidar de tantas coisas, e cuida das coisas, ou se você tem um negócio próprio, das suas coisas ali, das coisas da sua empresa, você vai cuidar das coisas do seu patrão. Mas a palavra fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como você vai buscar o reino se você não conhecer o rei? Como? Se nós não dermos tempo para o rei se revelar a nós, como nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Tem pessoas que acham que é só trabalhar, faz parte trabalhar para Deus, ser um líder, ser um discipulador, faz parte para buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus. Mas, você buscando a Ele diariamente, você vai então melhorar a sua intimidade com Ele. E você vai estar buscando ainda muito mais a Ele. Talvez nós damos tanto tempo para a nossa família, nós damos tanto tempo para as nossas coisas, para ganhar o nosso dinheiro, e nós esquecemos de dar tempo para Deus, que é o mais importante. Sabe, precisamos separar tempo.
Eu não gosto nem da palavra de tirar tempo. Eu gosto de investir tempo em oração, de investir tempo em vida com Deus, porque isso vai fazer a diferença na nossa vida, sem dúvida. Pastor, você não conhece minha vida, é muito corrida. Meu irmão, tira então do seu tempo, meia hora que você está dormindo, né? Dorme meia hora a menos. Faça um tempo que você vai ver que o seu dia vai melhorar, que a sua vida vai melhorar, não tenho dúvida disso. Por isso nós precisamos incentivar os discípulos, nós como discipuladores, é claro, sempre, para ser um bom discipulador, você precisa ser um bom discípulo primeiro. Somente bons discípulos serão bons discipuladores. Sabe, se você quer ter bons discípulos, seja um bom discípulo em primeiro lugar. Então nós precisamos investir a nossa vida em oração, e aí ter tempo com Deus todos os dias, e aí isso também, nós vamos refletir na vida dos discípulos. Amém, queridos? Olha para quem está do seu lado e fala assim, TSD é um grande segredo. TSD é um grande segredo. Falando do coração do bom discípulo, tem mais tantos exemplos para a gente falar da característica de um bom discipulador. E de repente você já está sendo discipulado e pensa assim, mas eu não tenho esse discipulador dos sonhos, o meu é aqui da terra ainda, ele falha em algumas coisas, ela deixa a desejar em outras. O cerne do discipulado é isso, a questão não é quem te discipula, mas como é o seu coração de discípulo. Como você se coloca como discípulo, como você tem implantado isso. Se necessariamente não é aquilo que você queria, tem um pastor conhecido nosso, pastor Sabá Liberal, que ele fala, Deus vai preparar o discipulador que você precisa, do jeitinho que você precisa, porque Ele sabe do que você precisa. Hoje eu falei do jeito da minha discipuladora e é uma bênção na minha vida isso. E, então a questão não é quem te discipula. Quem discipulou Adão? Quem foi o discipulador de Adão? Todo dia, na viração do dia, ele vinha lá no jardim para conversar. Foi Deus. Era um discipulado semanal? Era diário. Deu certo. Adão pisou no tomate. Errou, pecou, escolheu o pecado, sendo discipulado por Deus, vamos dizer assim, olha só, que é melhor que ele. Quem foi o discipulador de Davi? Saul. Primeiro Samuel que acreditou e ungiu lá, mas eu digo no sentido de autoridade espiritual, foi Saul. Um rei louco, possesso, que quando se movia em direção a Davi era para atirar dardos contra ele. E deu certo. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Independente de quem o discipulou. Quem foi o discipulador de Judas? Jesus. E deu certo. A questão não é quem te discipula, mas como é o seu coração de discípulo. Esses dias eu ouvi até quem foi o discipulador de Lúcifer. Foi treinado lá no céu. Ouvindo do próprio Deus. Deu certo? Então não é, você pode ter o mais perfeito. Só vai dar certo se a pastora te discipular. Se não for o pastor Alexandre, não